Saudações, amigos do canal Agartha. Muito se fala dos anos ocultos de Jesus, período a respeito do qual os evangelhos se calam, entre os 12 e os 30 anos de idade. A ocultação dos fatos, então ocorridos, teria neste caso razões religiosas, segundo geralmente se diz, para criar um mistério especial em torno do personagem em questão. A rigor, os registros dos atos de Jesus durante este período de formação espiritual foram apagados inicialmente pelo seu próprio afastamento dos acontecimentos públicos, depois pela destruição dos ambientes que ele frequentou e, por fim, pelos próprios interesses daqueles que organizaram o cristianismo, que desde o começo não desejavam associar a sua religião a outras por razões políticas ou religiosas mesmo. Daí que na biografia de Jesus termine se misturando um tanto o mito, o símbolo e a história. Os mitos servem muitas vezes para sensibilizar os espíritos a respeito de fatos cuja importância as pessoas comumente não alcançam reconhecer, por terem pouca familiaridade com o verdadeiro universo espiritual. Os próprios meios religiosos costumam oferecer teorias muito ingênuas sobre este período, fazendo parecer que Jesus surge de repente do nada para a sua árdua missão pública, dotado de uma espiritualidade e força interior incomparáveis, tal como uma autoridade espiritual por muitos então reconhecida. Apenas sob a simplificação das narrativas, pelo apelo ao símbolo, é que tal coisa ainda seria relativamente possível. Contudo, conhecendo a verdadeira natureza da espiritualidade, com seus estágios e demandas naturais, regulares e tradicionais, tal como quais ambientes poderiam proporcionar a tal espírito as respostas que ele realmente demandaria ao longo da sua trajetória, sempre dentro do universo cultural a que pertencia, e mais as sinalizações deixadas aqui e ali nos textos evangélicos, torna-se possível reconstituir muitos dos passos dados por Jesus até que ele estivesse capacitado para assumir a sua missão apoteótica. Seguindo, pois, para tudo isto, a simples lógica histórica e probabilística dos acontecimentos culturais, e também em relação ao próprio teor das demandas das iniciações regulares. A ponto de ousarmos dizer que o período que realmente soa instigante na história crística seria antes aquele que sucedeu depois da sua ressurreição, quando Jesus se retira novamente da vida pública, mas em torno do que também existe algumas tantas teorias e conjecturas. Tema, porém, para uma outra oportunidade. De todo modo, para tudo isto vale, acima de qualquer coisa, a premissa tradicional de que não existe missão espiritual sólida que não tenha por detrás uma ordem também consolidada em muitos níveis. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Comecemos, pois, pelas primeiras pistas oferecidas pelos próprios evangelhos. Os relatos sugerem que Jesus teve um importante despertar espiritual já aos 12 anos de idade, sob os estímulos da cerimônia judaica de passagem do Bar Mitzvah, começando a partir dali já uma pré-vocação espiritual, com um progressivo afastamento da cena pública, já que desde então não se ouve mais falar dele nas narrativas evangélicas. Para aqueles que estão predestinados, essas oportunidades podem chegar a ser marcantes. Jesus de pronto se identificou com os antigos textos da Torá, a ponto de conseguir interpretá-los ou explicar-lhes diante dos mais velhos e para surpresa geral. É o que sugerem os evangelhos em traços gerais. Aqueles textos estavam certamente em hebraico, mas Jesus foi adquirindo também ao longo da vida noções de grego. Como isto chegou a acontecer? Certamente através das viagens por ele realizadas, sozinho ou com sua família. Para isso, tem-se uma pista nas mesmas narrativas quando tratam dos seus primeiros anos de vida. Naquele conturbado contexto das profecias, da chegada dos reis magos e da perseguição dos inocentes pelo rei Herodes, a família de Jesus refugiou-se na terra dos seus antepassados, o Egito.
O tempo que passaram lá não está bem definido, mas há indícios de terem permanecido pelo menos 2 anos, provavelmente dentro de uma comunidade judaica com língua copta dominante, e onde o grego também era praticado em função dos próprios textos da Septuaginta, a tradução da Torá para a língua franca da época helenística. Seja como for, a família sagrada deve ter mantido vínculos fortes com essa comunidade local após retornar à Galiléia com a pronta morte de Herodes. Jesus buscou retomar então uma vida normal, onde seu pai teria sido carpinteiro ou pedreiro. Contudo, depois dos acontecimentos no templo, seu espírito começou a se orientar para a espiritualidade, e em pouco tempo se tornaria um rebelde, já na sua adolescência, quando teria tido problemas com a ordem política da época. Até porque, e a crer nos evangelhos, as profecias sobre a sua própria linhagem real lhe acompanhavam quase como uma chaga. Com tudo isto, inimigos e adversários não faltariam ao Nazareno, como demonstramos em nosso trabalho Entendendo o Traidor Judas Iscariotes, uma abordagem sociológica, com o link aqui nas descrições. Fato talvez por si só suficiente para o seu afastamento da cena pública da época, somando para criar expectativas quanto ao seu futuro retorno. Eventualmente, ele terá frequentado ainda o templo, mas seu espírito independente almejava sempre mais. O jovem Jesus seria uma alma inquieta, inconformada, alguém marcado pelo destino. Logo convenceu-se então da podridão do sistema corrompido, tanto o político como o religioso, e assustado com os males da civilização, desperta então os valores mais puros da sua própria ancestralidade, especialmente a nobre ordem tribal sob Abraão e Moisés, sempre defendida pelos antigos profetas. Com isto, seu espírito está maduro para receber um autêntico despertar espiritual, um chamamento interior pelo qual começará a nortear positivamente os seus passos, mesmo que numa direção renovadora. A partir daí, ele começa então a procurar os puristas do seu próprio tempo, aqueles que estavam marcados como ele pela inconformidade, mas especialmente desde o ângulo espiritual. Não são poucas as seitas judaicas de então, e a maior parte delas compartilhava das preocupações com o domínio romano e a perda da verdadeira integridade religiosa judaica. E quase instintivamente ele realiza os votos de Nazireu, do hebraico Nazir, consagrado. Este voto era muito popular entre os noviços renunciantes, algo semelhante ao voto de Bodhisattva no budismo. Com isto, Jesus realiza a sua iniciação simbólica no caminho espiritual, praticando as primeiras austeridades, jejuns, dietas, oblações, peregrinações, representando daí a sua primeira iniciação, de teor mais físico, formal e social. O termo nazareno tem na realidade uma história complexa, sendo tardiamente relacionado aos primeiros cristãos e aos seguidores de São Paulo por causa das origens de Jesus. Contudo, os primitivos nazarenos ou nazireus formavam uma seita gnóstica que misturava doutrinas egípcias, ideias platônicas e misticismo judaico. Como não compactuavam com certas crenças judaicas, eram tidos por hereges pelos ortodoxos. O próprio João Batista, que seria uma dissidência mais radical dos essênios, estava relacionado a estes nazarenos, entre cujas práticas estava a castidade, o vegetarianismo, a cura espiritual, o exorcismo e o banho ritual, entre outras austeridades. Essas correntes dariam origem também aos gnósticos sabianos e depois aos mandeus, que ainda existem em nossos dias, tendo sempre em João Batista um nome maior. Tão importante eram estes nazarenos que os evangelhos precisaram declarar o apoio implícito de João, como um precursor e profeta, ainda que os seguidores de João costumassem criticar Jesus e seus discípulos por excesso de liberalidades, tal como também registram os evangelhos. O próprio Jesus aderira, pois, a todas essas práticas de início, incorporando inclusive de forma intuitiva alguns novos ingredientes para enriquecer os seus efeitos espirituais. Com o tempo, termina, porém, por optar pelos famosos essênios, também muito populares entre aqueles que desejavam uma vida monástica e retirada,
mas que levavam uma forma mais branda, natural e fraternal de existência. Jesus passa assim certo tempo entre os ascetas do Mar Morto, aprendendo a amar o seu modo de vida singelo e fraternal, com suas profundas ideias e profecias, tal como a respeito da figura do augusto mestre da paz ali anunciada. Realiza então todas as suas práticas com zelo e aproveitamento exemplar, recebendo assim a sua segunda iniciação, de teor mais propriamente devocional. Ali ele conheceu o valor do serviço e do pão compartilhado, que depois se tornaria a sua comunhão e Eucaristia, vinda na verdade já dos tempos de Abraão, e também reproduzida na sua multiplicação do vinho, dos pães e dos peixes, ensinando assim o verdadeiro significado do reino de Deus. Conecta então as raízes proféticas da sua própria tradição, sentindo mais forte do que nunca o chamado interior para uma grande missão, de modo que ainda seguia como um inconformado, em busca de novas respostas para as suas profundas e amplas aspirações. Dentro das comunidades essênias, o Galileu toma conhecimento então dos terapeutas, uma seita aparentada localizada no Egito, porém mais voltada para a cura. Sente então forte desejo de regressar ao país das pirâmides para penetrar nos conhecimentos dos sábios do deserto. Intui, no fundo de sua alma, que desta vez conseguirá uma reconexão profunda com suas próprias origens, no seio da cultura que acolheu os filhos de Abraão e da qual saiu Moisés, tanto como nas redondezas sagradas do Mar Vermelho e do Sinai, onde Deus se revelou. A zona do Sinai era então local de importantes cultos ancestrais, dos quais Jetro era sacerdote, quem viria a ser depois o sogro de Moisés. A visão que este teve de Deus ali é semelhante àquela que recebem os iniciados de terceiro grau sobre Sanat Kumara. E Jesus se aproximava então de um momento semelhante em sua própria evolução espiritual. Eis que os cultos dos terapeutas estavam centralizados então na região da florescente cidade de Alexandria, tida nada menos que a sucessora de Atenas enquanto centro irradiador da cultura grega, de sorte que os terapeutas tinham acesso a um rol inimaginável de informações de toda a natureza, proveniente de todas as partes do mundo então conhecido, capacitando-os a realizar sínteses inomináveis de conhecimentos. Lá, Jesus também teria acesso aos verdadeiros mistérios solares ainda guardados nestas antigas terras dos faraós, base da sabedoria de Moisés, além de esclarecer o seu espírito com muitas ciências estudadas e praticadas neste ambiente ecumênico. Com sua visão holística do ser, os terapeutas gozavam de grande fama de sabedoria e santidade. Séculos mais tarde, os sucessores destes mesmos terapeutas iriam inspirar São Bento para criar os primeiros mosteiros cristãos na Itália, colocando assim bases sólidas para a cristandade medieval. Jesus ampliou então os seus próprios horizontes neste contexto cosmopolita, evoluindo para uma consciência mais universal. Quer dizer, Jesus tinha certa fluência em grego porque ele transitava com certa frequência em ambientes helenísticos, mais do que propriamente romanos. Além de ser grega também, boa parte da literatura que estudou em diversos ambientes pelos quais passou, incluindo as escrituras de várias religiões do mundo, tal como a já citada Septuaginta, além de conhecer os mais importantes filósofos gregos e romanos. É claro que os terapeutas também tinham muito em comum com os essênios, como revelaria depois o Evangelho Essênio da Paz. Não obstante, aqueles almejavam alcançar ainda maiores profundidades com suas práticas. Lá, Jesus assimila então os profundos saberes curativos desses doutores, redescobrindo inclusive em seu próprio espírito chaves secretas das práticas oferecidas, até então perdidas para estes mesmos místicos. Com isto, ele revela-se como um grande curador, conectando-se desta vez às raízes patriarcais da sua própria tradição. Recebe deste modo a sua terceira iniciação, de ordem mais propriamente mental. Com tudo isto, a fama de Jesus começa a se alastrar
e ele sente que está na hora de assumir a sua missão pública, para cumprir as profecias que lhe marcaram tão fortemente a existência até antes mesmo do seu nascimento. Eis que seu espírito floresceu e já não pode ser contido a grupos menores. Seu destino inexorável era realmente ganhar o mundo, e agora ele estava preparado e não podia mais conter a sua própria paixão. É disto que tratamos melhor no trabalho intitulado Quando Jesus deixou os Essênios, uma jornada agartina, com link nas descrições da plataforma. Compreende, por fim, que todas as respostas que buscava sempre estiveram dentro dele mesmo. Ainda assim, precisava perder-se nas distâncias para também começar a encontrar-se internamente. Precisava, ademais, garimpar os mistérios nas suas origens sinárquicas para não cair no engodo dos extremistas como os fariseus e os zelotes, dentro do complexo ambiente político judeu. E assim, Jesus se dirige novamente para as zonas mais populosas da Galiléia, a terra do seu próprio povo, sendo recebido no Rio Jordão por João Batista, que já lhe conhecia de fama e o reverenciava como um grande sábio e curador, acolhendo-o assim para o seu batismo, mesmo sabendo que o Cristo, o ungido, seria portador de um batismo muito maior. Jesus permanece assim por 3 anos pregando e anunciando a sua boa nova nas periferias de Jerusalém, preparando-se para o seu grande ato final, por assim dizer, para protagonizar a sua 4ª iniciação, pela qual poderá ingressar nos quadros da hierarquia. E assim, consideramos que o próprio contexto cultural de Jesus, estendido naturalmente ao Egito, que tanta importância teve para toda a história dos hebreus, terá sido suficiente para fornecer a Jesus os recursos culturais que ele necessitou para realizar a sólida formação espiritual a que se submeteu, e dentro da missão relativamente modesta que lhe foi incumbida como Bodhisattva então. Normalmente, aos avatares lhes bastam recursos próprios para alavancar os seus processos, dada a profundidade dos seus espíritos, considerando também a própria época ecumênica e de transformações em que vivem. De modo que eles não precisam ir a muitos lugares, porque muitos lugares também vão até eles. De início, Jesus bebeu então da carga ortodoxa da sua própria tradição, sensibilizando-se com sua riqueza, pureza e aspirações, e entregando-se às práticas elementares dos nazireus, alcançando daí a sua primeira iniciação. Logo avançou para os interiores em busca da mística essênia, onde pôde beber das suas profecias, privar do seu espírito fraternal e aprofundar as práticas místicas, logrando realizar a sua segunda iniciação. E, por fim, alargando ainda mais os seus horizontes, alcançou as raízes egípcias com toda a sua exuberância heledística, além, é claro, do próprio ocultismo e esoterismo egípcio, incluindo, quiçá, o próprio hermetismo, e em cujas práticas e conhecimentos alcançou daí acessar a sua terceira iniciação. A partir daí, o jovem iniciado já poderia caminhar com suas próprias pernas. Em sua excelente obra De Belém ao Calvário, Alice Bailey se vale dos próprios marcos evangélicos para analisar, mais ou menos simbolicamente, as iniciações de Jesus, como são Belém, o batismo, a transfiguração e a crucificação. O tema merece com efeito a sua consideração, não obstante haver nos próprios evangelhos certos problemas cronológicos e até de conteúdo para se poder tomar muita coisa mais ao pé da letra. Não podemos deixar de considerar que boa parte dos atos de Jesus estaria didaticamente programado para impactar e instruir a sociedade, e em especial os seus próprios seguidores. Tanto é assim que João se surpreende quando Jesus lhe pede o batismo, reconhecendo no filho de Maria já um ser de superior estatura espiritual. E é dessa mesma linha que, e a título de conclusão, devemos dizer que as biografias sagradas, como são os evangelhos, muitas vezes são construídas a partir de fragmentos de informações que sofrem interpretações da parte dos seus organizadores. Por vezes, até nem se sabe bem como encaixar as peças,
ou se julga melhor simplesmente não entregar certas informações por simples conveniência social. Para exemplificar, se as mulheres tiveram um papel tão proeminente durante e após a missão de Jesus, motivando inclusive ciúmes em figuras centrais como Judas Iscariotes e Pedro, é apenas lógico imaginar que o mesmo teria ocorrido durante aquele período anterior mais obscuro e desconhecido da sua existência. De modo que, muitas vezes, tudo aquilo que se tem não passa mesmo de aproximações de realidades, e ainda por cima comumente eivadas por símbolos. A própria crucificação tem relação com a quarta iniciação, que dá acesso ao começo da verdadeira divinização humana. Basicamente, é preciso ter em conta que o processo de iluminação espiritual, também simbolizada pela crucificação, acontece sempre, no caso dos grandes mestres, às portas dos 30 anos de idade, ou sob a sua primeira revolução de Saturno, tal como prevalece em diversas biografias sagradas, como em Osíris, Odin e Quetzalcoatl. Muito embora a maior parte das biografias do Buda padeça todavia de problemas semelhantes ou até maiores que as de Jesus. E é justamente por existir um padrão na evolução ideal das coisas, sugerido, por exemplo, pelo título principal dos Budas como Tathagatas ou aqueles que são como os anteriores, que é possível reconstituir com razoável exatidão outros momentos da manifestação dos mestres. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.